Olá, seja bem-vindo aqui no canal Escola Bíblica com César Mota. Quero só fazer uma observação. Nós estávamos com outro nome, Fé e Vida. Porém, andei refletindo, pensando sobre a dinâmica que eu quero trazer aqui no canal. Alguns ensinamentos, alguns estudos. Então, a partir de agora, nosso canal tem um novo nome e um novo propósito. Estudarmos as Sagradas Escrituras. Além das orações, além de outros momentos de espiritualidade e de curiosidades que vamos trazer aqui também. Hoje, nós vamos dar início com o primeiro vídeo. Vamos começar pela carta dos Tessalonicenses. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e também o seu comentário, suas sugestões, suas críticas. Bora estudar? Cartas Paulinas. Primeira carta aos Tessalonicenses. Escrita em Corinto durante a segunda viagem missionária. Paulo chega à cidade de Corinto após passar por Filipe, Tessalônica e Atenas. Ele está acompanhado pelos seus companheiros missionários, Timóteo e Silas, Silvano na forma latina de seu nome. Mas estes permaneceram em Tessalônica e Berareia, enquanto que Paulo teve que fugir de Tessalônica diante de uma perseguição dos judeus junto às autoridades da época. E isso a gente vê aqui em Atos de 11 a 12, no capítulo 18. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, sendo Galião procônsul da Acaia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. A carta foi escrita entre os anos 50 e 51 d.C. Quando Paulo chegou a Corinto, ele encontra o casal Priscila e Áquila, que o acolhem. O apóstolo funda então a comunidade, uma pequena comunidade cristã, e começa a trabalhar com o casal como fabricantes de tendas. Timóteo chega a Corinto e encontra Paulo na comunidade cristã, que começa os seus primeiros passos. Timóteo traz boas notícias da comunidade de Tessalônica, o que ajuda a acalmar o apóstolo. Porém, a rápida passagem por Tessalônica não foi suficiente para completar a catequese cristã daquela comunidade que possuía membros de origem pagã, na sua maioria. E Paulo precisava, contudo, responder algumas dúvidas da comunidade. Porém, não pôde retornar a Tessalônica por causa da perseguição judaica. Por isso, ele decide então escrever a carta à comunidade. Este é o primeiro texto do Novo Testamento escrito mesmo antes da redação final dos Evangelhos e dos Atos. Paulo escreve diante da necessidade pastoral a uma comunidade. Atos 18:5. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se à palavra. 1 Tessalonicenses 3:6. Agora, Timóteo acaba de chegar daí, da vossa comunidade, trazendo boas novas sobre vossa fé e vosso amor, e dizendo também que guardais sempre de nós uma boa lembrança, e que tendes um vivo desejo de nos rever, do mesmo modo que nós desejamos muito rever-vos. Fundamentando então o que foi dito aqui sobre o contexto em que Paulo se encontra e escreve à comunidade. A carta é tradicionalmente dividida em duas partes. A primeira, dedicada às lembranças e ao agradecimento a Deus e à comunidade pela obra de evangelização realizada em Tessalônica. Já a segunda parte é dedicada a 5 pequenas catequeses sobre temas que a comunidade possui dúvidas e que provavelmente Timóteo mencionou a Paulo. Porém, não se sabe se essas dúvidas foram transmitidas oralmente por Timóteo ou através de bilhetes escritos pela comunidade a Paulo. A estrutura, então, é basicamente essa, da primeira parte e da segunda parte. Na primeira parte são as lembranças e agradecimento. Capítulo 1 começa, então, com a saudação, tem o endereço ali, a quem é endereçada a carta, que a gente chama, então, de prescriptum, ou seja, antes dele entrar nos assuntos e abordar os temas que ele deseja. Nessa primeira parte, no capítulo 1, versículos de 2 a 10, é dedicada ao agradecimento pela evangelização. No capítulo 2, de 1 a 12, são as lembranças da evangelização. De 13 a 16, agradecimento pela acolhida. De 17 a 20, lembrança da fuga de Tessalônica. E no capítulo 3, de 1 a 10,
missão de Timóteo. De 11 a 13, oração. Na segunda parte, no capítulo 4, versículos de 1 a 2, ele faz uma introdução. De 3 a 12, exortação à santidade e ao amor fraterno. De 13 a 18, catequese, os mortos e a parousia. No capítulo 5, de 1 a 11, catequese, os vivos e o dia do Senhor. De 12 a 22, exortação à comunidade. E de 23 a 28, oração e saudação, o pós-scriptum, ou seja, após ele trabalhar então esses temas que a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa. A primeira parte da carta é dedicada aos agradecimentos e às lembranças da evangelização de Tessalônica. Um texto relativamente simples e que remete a episódios que Paulo e a comunidade conheciam, muitos deles desconhecidos para nós, leitores dos tempos de hoje. Este texto pode ser lido rapidamente para enquadrar a questão histórica e reconhecer a boa impressão que Paulo possuía em relação aos Tessalonicenses. Nós vamos fazer uma ressalva aqui embaixo, onde precisa ser frisado que Tessalônica era, como todas as cidades gregas, um local de muito sincretismo e aceitação de várias divindades, provenientes ali das várias localidades do Império Romano. Paulo apresenta, em primeiro lugar, um convite à santidade na vida cristã. Na segunda parte da carta, Paulo exorta a comunidade acerca de elementos práticos da vida comunitária e provavelmente tira as dúvidas sobre a escatologia, que é o estudo sobre os fins dos tempos. Já que Paulo teve que escapar de Tessalônica e não teve tempo necessário, tempo suficiente para fazer uma catequese cristã completa. Santidade e amor fraterno. 1 Tessalonicenses 4, de 2 a 12. Paulo apresenta um projeto de vida familiar baseado na monogamia, um comprometimento de vida que é abençoado por Deus, mesmo diante da tentação de seguir aqueles que agem diversamente. Ou seja, trocando em miúdos, nós não precisamos e não podemos conformar a nossa vida ao mundo, às coisas que são práticas contrárias à fé cristã. É isso que Paulo está ensinando ali à comunidade. Não sejais como aqueles que vivem contrário aos ensinamentos. Paulo trata na carta da teologia da eleição. É muito importante isso, porque os membros da comunidade cristã de Tessalônica são vistos por Paulo como escolhidos por Deus. Por isso, podem agir diversamente da grande maioria daqueles que moram na mesma cidade. E aqui a gente vê a fundamentação bíblica. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Ou seja, siga os ensinamentos e não pratiquem aquilo que os que não conhecem a Deus fazem. A boa convivência. A boa convivência entre os membros da comunidade é outro ponto importante para o apóstolo. Durante as suas viagens missionárias, ele enfrentou dificuldades de relacionamento com os judeus, que se tornaram cristãos. Fato bem claro no Concílio de Jerusalém. Em Atos 15, a gente percebe, a maioria dos membros da comunidade de Tessalônica era de origem pagã. Apenas uma pequena parte da comunidade era de origem judaica. 1 Tessalonicenses 4, 10 a 11. Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Por isso, contentamo-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos, que vos empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Aqui a questão da boa convivência, importante. Catequese, os mortos e a parousia. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos começar pela escatologia. A gente vai entender o que significa. Quando o apóstolo apresentou o querigma em Tessalônica, ou seja, o ensinamento cristão, um dos pontos cruciais foi a pregação da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Aquilo que denominamos na linguagem cristã de parousia, um termo criado por Paulo nesta carta com o intuito pastoral. E olha que interessante, parousia era um termo técnico usado pelo helenismo para indicar uma
uma visita oficial de uma autoridade. Este termo é utilizado por Paulo para indicar que o Cristo ressuscitado fará uma visita àqueles que o esperam. Porém, após a partida do apóstolo, alguns membros da comunidade morreram e os tessalonicenses estão em dúvida se estes que morreram irão participar da parousia. De fato, a comunidade vivia uma tensão escatológica, ou seja, pensava que em poucos dias ou meses aconteceria o fim dos tempos. É coisa que às vezes a gente percebe também nos dias de hoje, né? Sempre aparecendo um ou outro afirmando que o mundo está para acabar. Então, naquela ocasião, naquela circunstância, a comunidade de Tessalônica vivia esse dilema. Afinal de contas, o fim do mundo está próximo? Será em alguns dias, algumas semanas, alguns meses? Quem morreu participa da parousia? 1 Tessalonicenses 4:13. Paulo então vai tranquilizá-los. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos que vos ignoreis, irmãos, acerca dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Então aqui a gente começa a observar a palavra, o termo esperança. Diante da morte de um ente querido, são normais a tristeza e o luto, mas o elemento distintivo do cristão é a esperança na ressurreição dos mortos. É o que nós vivemos em termos de fé e é o que o Paulo já anunciava à comunidade. 1 Tessalonicenses 4:14. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Ele já dá uma resposta aqui para a comunidade. Paulo oferece duas soluções ao problema. A primeira delas, no versículo 14, mostra a morte e a ressurreição de Cristo como um modelo, o querigma cristão. O ensinamento é a base da fé e da esperança na vida eterna. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, os cristãos também participam da sua morte e ressurreição. Logo, é normal passar pela morte e aguardar a ressurreição no fim dos tempos. 1 Tessalonicenses 4:15-17. Ainda temos alguns pontos de interrogações aqui sobre essa questão da ressurreição no fim dos tempos. Vai chegar lá. Eis que temos a vos dizer, de acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficarmos em vida até a parousia do Senhor, não passaremos à frente dos que tiveram morrido, pois o Senhor mesmo, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão, em primeiro lugar, os que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Conclusão: convida a comunidade a entender que é preciso esperar em Cristo, que morreu e ressuscitou. E aqueles que creem, com ele morrerá, com ele viverá. E aí convida a consolação mútua, pois os cristãos têm esperança e sabem o que significa a parousia cristã. Logo, os membros da comunidade devem fortalecer aqueles que perderem um ente querido e demonstrar a esperança na ressurreição dos mortos. É o que Paulo está ensinando naquele primeiro momento à comunidade que traz essas dúvidas. Os vivos e o dia do Senhor. Após tranquilizar a comunidade acerca do futuro dos mortos, Paulo dedica um pouco de atenção no futuro dos vivos e visa acalmar a espera escatológica dos tessalonicenses. Nesta quarta catequese, o apóstolo utiliza várias metáforas para evidenciar que não é necessário preocupar-se com o Cronos e o Kairos, pois tudo faz parte de um plano divino. 1 Tessalonicenses 5:2-3. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão, durante a noite. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. 1 Tessalonicenses 5:9-11. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós,
para que, acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, confortai-vos e dedicai-vos uns aos outros, como aliás já fazeis. Até um elogio aqui, né? Dizendo que estão tendo essa boa vivência, estão tendo essa preocupação de uns para com os outros, pelo menos ali dentro da perspectiva da comunidade. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 7, ele vai dizer: mas vós, irmãos, não estais nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqueles que dormem, é de noite que dormem, e aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam. Ou seja, a questão de vigiar, de estarmos atentos, estarmos preparados. A vida em comunidade. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 22. A quinta e última catequese aborda a questão dos líderes da comunidade e a difícil tarefa de guiar os batizados no justo caminho. Paulo proporciona uma série de conselhos práticos para a comunidade para garantir a boa convivência entre os membros e seus líderes. E aqui está a fundamentação bíblica, lá em 1 Tessalonicenses 5, de 13 a 16. Cercai-vos de estima e de extremo amor em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Pedimo-vos, irmãos, chamai a atenção dos que levam vida desordenada. Animai os tímidos, sustentai os fracos e sedes pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurai sempre o bem entre vós, e para com todos estais sempre alegres.